Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma videoaula do curso de criação de um painel administrativo com PHP e orientação a objetos. Na aula de hoje, conforme comentamos anteriormente, vamos criar então a nossa tabelinha de listagem dos usuários cadastrados. Lembrando somente que esse curso é exclusivo do blog RBTech, então se você estiver assistindo essa aula em algum outro site aí que não seja o RBTech ou o nosso canal oficial do YouTube, trata-se de uma cópia não autorizada. Bom, primeiramente vamos começar aqui então abrindo o nosso módulo de usuários, começar do zero aqui, abrir o nosso módulo de usuários. Vamos localizar no nosso módulo de usuários a parte do listar, que a gente já tinha feito aqui, ó, case listar, já temos um eco no H2 com usuários cadastrados. Aqui a gente vai estar fazendo primeiramente o carregamento de dois scripts extras, que é o JS do datatable e o CSS do datatable também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é chamar a função loadCSS com o nosso arquivo datatable. O media é nulo, não precisamos informar isso aqui. E o nosso import é true, para ele importar o nosso CSS aqui dentro. Então vamos chamar a função nesse formato aqui. Lembrando somente que aqui em funções, olha só, na nossa load CSS, se eu passei o import true, eu não vou precisar do parâmetro media, então por isso que eu estou passando ele nulo lá na minha chamada de função, tá ok? Então aqui chamei o nosso CSS do datatable, vamos só conferir o nomezinho dele aqui, ó, data-table.css. Depois disso nós vamos carregar também o JS do datatable, então load JS, o nome do arquivo é jQuery datatable e é somente isso daí que eu preciso. Vamos conferir o nome dele aqui em JS, jQuery datatable, exatamente isso daí que a gente precisa. Então a primeira coisa que eu vou estar criando aqui, vou deixar uma linha em branco aqui no meio e eu vou criar a nossa tabela. Então para isso a gente precisa primeiramente encerrar o nosso PHP aqui, né? Fechar o nosso PHP. Aqui embaixo a gente abre novamente. E aqui a gente vai fazer então a criação da nossa tabela. Primeiramente do cabeçalho dessa tabela e depois, na sequência, o corpo da tabela. Vamos acompanhar então a criação da tabela. Bom, e com isso aqui a gente tem a estrutura básica da tabela criada. O cabeçalho da tabela já está ok. Vamos ver se ela já vai funcionar aqui no exibir cadastros. Olha só, já sem nenhuma formatação aqui, porque a gente ainda não está chamando a função, né, do datatable, mas já estamos trazendo aqui o cabeçalho da nossa tabela. Agora o que que a gente vai fazer aqui, ó? Antes dessa nossa tabela aqui, ó, a gente vai chamar, e antes de criar o corpo da nossa tabela também, eu vou fazer o seguinte, vou só copiar aqui essa tr inteira, vou colocar aqui, aqui eu vou colocar só uns dados fictícios, só para a gente poder ir acompanhando. Nome aqui eu vou colocar ricardo@site.com, o login Ricardo, ativo S, administrador S, cadastro dia 22/6/2012 e ações vamos deixar assim, só para a gente poder atualizar a página aqui e ter estes dados aqui para poder visualizar então
como que vai ficar a nossa tabela. Agora aqui em cima, antes do nosso table, eu vou criar um pequeno script responsável por fazer o carregamento então desses dados através do plugin do DataTable. Vamos fazer um teste então, como é que ficou o nosso DataTable. Atualizando aqui, já está a nossa tabelinha aqui mostrando os dados no formato do DataTable. Questão de traduções, questão de organização, isso tudo você pode ver. A gente tem uma aula básica sobre o DataTable e tem a documentação oficial dele no site oficial do DataTable, que a gente viu lá na primeira aula quando a gente baixou, então você pode procurar informações adicionais sobre como proceder com a tradução e tudo mais. A gente não vai abordar aqui, pois não é o escopo do nosso curso, né? E agora a gente vai precisar preencher aqui então a parte do corpo da nossa tabela com os dados vindos da tabela de usuários. Então aqui no nosso tBody a gente vai substituir essa nossa tr aqui por um PHP que vai ser responsável por preencher essas informações dinamicamente através do banco de dados. Vamos abrir aqui um espaço. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso objeto. O nosso user, que vai ser igual a new usuários, um novo objeto do tipo usuários, vai chamar, aqui é igual, desculpa que eu errei aqui, igual, aqui a gente vai chamar o método seleciona tudo, e depois desse método seleciona tudo, basta a gente fazer um while para repetir então todos os registros. Vamos acompanhar como que fica esse nosso while repetindo todos os registros que ele encontrar na tabela. Ok, basicamente nós temos isso daqui então. A gente vai fazer um seleciona tudo, pegar através do retorna dados. Aqui a gente coloca o nosso tr, que é a abertura da tag aqui. Depois preenche através da função printf, que vai substituir aqui no caso os %s por uma string vinda do banco de dados através do nosso objeto de resposta. Então a gente vai trazer o ID do usuário, o nome, o e-mail, o login. Aqui a gente vai trazer um S maiúsculo ou um N e um S maiúsculo ou um N para se ele é administrador e se ele é ativo e se ele é administrador. Aqui a gente vai trazer a data do cadastro e aqui a gente vai trazer escrito só ações, que depois a gente vai configurar então as ações
para edição, exclusão, alteração de senha dos nossos usuários. Basicamente é isso daqui. Podemos excluir essa linha que a gente tinha de teste aqui embaixo, salvar o nosso script e fazer um teste aqui. E ele trouxe para a gente então o Zequinha, o Alberto, o Ricardo, todos eles aqui, ó, que nem o Zequinha é administrador e está ativo, o Alberto é ativo, mas não é administrador, e o Ricardo está ativo, mas não é administrador também. A data de cadastro e aqui ações a gente vai configurar ainda. Então aqui ele está trazendo através do ID, certo? Por ordem de ID. Essa coluna ID eu acho que ela é totalmente dispensável. Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar ela fora daqui, né? Não precisamos estar mostrando o ID do usuário naquela tela ali. Vamos ordenar pelo nome. Vamos trocar aqui para ESC, a nossa ordenação, campo 0, né? E vamos tirar aqui o ID fora da nossa tabela. Feito isso daqui, vamos ver como fica. Um pouquinho melhor. Então em ordem alfabética, e através do campo aqui a gente pode procurar então cada um dos cadastros que a gente tiver no banco de dados. Lembrando que o data table você pode organizar aqui, né, os cadastros pela ordem que você quiser, então fica muito mais simples de você trabalhar. E se você quiser então configurar o CSS aqui do teu data table, fica a critério, você pode personalizar todo ele, bastando, como eu comentei, você consultar a documentação dele. Agora nós vamos ter que fazer os links para as ações que a gente vai ter com os nossos cadastros. Essas ações vão ser, como eu mostrei lá no post de introdução, um botãozinho com sinal de mais para a gente incluir um novo cadastro através dessa tela aqui, podemos fazer, né? Vamos ter a questão de editar o perfil, vamos ter alteração da senha, e vamos ter também a exclusão do usuário nessa tela aqui. Então aqui, ao invés de ações, a gente vai utilizar aquelas imagens que a gente criou lá. Que a gente criou não, que a gente baixou, desculpa. Que a gente tem aqui na nossa pastinha de imagens. Deixa eu ver aqui, nós temos o add, o delete, o edit, o pass.png, essas 4 imagens aqui que a gente vai estar utilizando. Então a gente vai ter que colocar cada uma delas aqui para a gente conseguir fazer então as operações que a gente quiser. Então aqui dentro a gente vai fazer algumas alterações dentro desse TD. A gente vai colocar primeiramente uma class center nesse carinha aqui, que é para ele ficar centralizado. E aqui dentro a gente vai colocar links. Então vamos criar aqui um href. Aqui a gente vai colocar o quê? Ponto de interrogação, m igual a usuários, que é o nosso módulo, e comercial, t igual a incluir. Vou colocar o incluir junto aqui, se bem que eu não vejo uma utilidade muito grande para esse botãozinho aqui, mas vamos deixar ele aqui porque faz parte então do que eu tinha mencionado lá no início também, para não ficar mudando o projeto no meio. Depois a gente vê se a gente precisa deixar esse botãozinho aqui ou não. E aqui vamos fazer um título. Vamos colocar aqui novo cadastro no nosso título. Nosso A está concluído. Agora aqui a gente coloca um img src. Essa imagem aqui a gente vai pegar da pastinha images/add.png. Opa. Só um pouquinho que deu errado aqui. Images/add.png. O alt dessa imagem vai ser novo cadastro. E podemos fechar a nossa tag img. Aqui no final, então, nós vamos ter que colocar o que nós vamos ter aqui. Não temos nada para fazer, vamos só escrever aqui, só colocar aspas simples, para ele poder passar o parâmetro da função printf, né? Para a gente poder testar este item do novo cadastro aqui. E aqui no final, depois do fechamento da tag img, a gente tem que fechar o nosso A, nosso link. Fechou o nosso A, salva, atualiza a página, já tem o botãozinho de mais ali, novo cadastro, que se você observar, ele vai levar para a nossa tela de cadastro, tá ok? Então ele vai estar levando para a nossa tela de cadastro, o botãozinho de cancelar leva para a lista, que a gente já tinha configurado antes, né? Então aqui nós temos o botãozinho de incluir um novo cadastro.
Vamos agora fazer mais um desses itens. Vamos apenas copiar tudo aqui, o nosso A inteiro. Vamos dar um espaço aqui no meio, colar esse item aqui, e aqui nós vamos criar, então, m igual a usuários e t igual a nossa tela de edição. Qual é que era o edição? Então, era o nosso editar, eu acho, se não me falha a memória. Vamos ver aqui, nem criamos a tela de editar. Então, vamos fazer editar. Vamos fazer aqui o title editar. A imagem é o edit.png e o alt é editar. No editar, a gente vai precisar passar um parâmetro extra para a gente saber qual usuário que a gente quer editar. Então, aqui a gente tem m igual a usuários, t igual a editar. A gente vai colocar mais um e comercial aqui. Vamos colocar id igual, e aqui vamos colocar um %s. Esse %s a gente vai alimentar ele aqui no final da função printf através do nosso res id, que veio lá do banco de dados. Então, a gente vai criar um link dinâmico para a edição do usuário. Vamos fazer um teste. Aqui, editar. Então, se eu clicar aqui, ele está alimentando. Observem lá embaixo na barra de status, id igual a 2, id igual a 1, id igual a 4. Então, ele vai estar gerando um link dinâmico para a gente editar o nosso usuário. A mesma coisa vai ser para alteração da senha deste usuário, caso você queira fazer a alteração. Então, vamos copiar todo o nosso A novamente. Vamos dar aqui um espaço, vamos colar ele novamente aqui. Aqui a tela, a gente vai colocar então senha, que vai ser a tela de alteração de senha. E vamos passar o ID também. Então, aqui vamos colocar mudar senha. Aqui a imagem é o pass.png, o alt vai ser mudar senha. E aqui, como nós temos mais um %s, a gente tem que colocar de novo aqui no final, vírgula, e novamente esse res id. Vamos atualizar e testar. Ok, está ali a alteração de senha, também alimentado dinamicamente com o id. E agora o excluir, que vai ser praticamente a mesma coisa. Vou copiar aqui o A inteiro. Aqui no final desse último A vou dar um espacinho, vou colar. A tela vai ser igual a excluir. Temos aqui a telinha de exclusão, né? Vamos criar ela depois. O title vai ser excluir. Aqui as imagens vai ser delete.png e aqui vai ser excluir. E mais um ID aqui no final que a gente precisa informar então. Mais um ID aqui porque a gente também tem o link de exclusão dinâmico através do %s. Vamos fazer o último teste. E temos aqui o nosso botãozinho de excluir, que eu poderia ter pego uma lixeirinha para colocar aqui também, acho que ficava mais bonitinho. Então, por enquanto, o que está funcionando é o nosso botão de novo aqui. Caso a pessoa queira clicar aqui para adicionar um novo cadastro, né? Não precisa vir aqui, cadastrar, fazer aquele caminho todo. Daí vai de cada um se quiser deixar ou não esse botãozinho de mais aqui. Tem gente que gosta, tem gente que vai achar que está fora do escopo aqui esse botão. Então, pode excluir ele fora caso não queira utilizar. O nosso editar, tela solicitada não existe porque a gente não criou ainda. O nosso alterar senha também não existe ainda. E o nosso excluir também não existe. Então, nós temos 3 telas que a gente precisa fazer a criação. Só que essas telas a gente vai deixar para criar na nossa próxima aula, para não ficar muito extensa, a gente fazer um assunto por vez e aos poucos ir montando o nosso sisteminha. Para terminar aqui, eu vou dar então um bônus para vocês, que é a tradução do data table. Deixa eu pegar aqui, só deixa eu localizar, tem um itemzinho com ele pronto lá na documentação, que eu acho que facilita um pouco. Vamos aqui no nosso site do data table. Aqui em exemplos, eu já abri antes o site aqui para facilitar um pouco, você tem aqui o Change Language Information, Internationalization. Aqui você tem um exemplo
que você pode, no nosso caso aqui, ó, copiar este O-Language aqui. Vamos dar um Ctrl C nesse carinha aqui. E vamos colar ele aqui dentro do nosso Data Table. Isto daqui, ó, deixa eu só acertar aqui a nossa indentação. Aqui, não ficou 100% corretinho aqui minha indentação. Vamos ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Esse primeiro aqui que não ficou bom não. Deixa eu tirar aqui fora, vamos organizar essa bagunça, senão depois ninguém se acha nessa codificação aqui. Meu Aptana já foi melhor para fazer indentação. Bom, vai ter que ficar assim mesmo então, já que ele não quer se ajeitar melhor aqui. Este O-Language, você vai conseguir traduzir ele aqui, ó. Por exemplo, neste caso aqui, ó, Language Menu. Você vai mostrar, então, vai traduzir essa frase aqui e você vai ter a tradução dele. Eu vou ver aqui quais que são as frases que a gente tem no nosso painel. Aqui, ó, nós temos o Search, aqui embaixo o Showing, são essas duas aqui as principais que a gente vai utilizar. Então, o que a gente precisa aqui, ó, Showing, então vamos trocar aqui, ó, mostrando um de... mostrando um A de total de registros. Aqui então mostrando, vamos copiar isso aqui. Se estiver vazio, a gente coloca aqui nenhum registro para ser exibido. Zero records, vamos colocar aqui. Nenhum dado encontrado para exibição. E vamos ver como que fica. Eita, dei um scroll no meu mouse aqui que foi longe agora. Aqui, vamos ver como é que ficou aqui agora, atualizando. Epa, deu coisa errada aqui. Aqui eu esqueci de um ponto e vírgula, não, esqueci de uma vírgula aqui depois desse parênteses, por isto. Aqui, ok, mostrando 1 a 3 de 3 registros. Aqui falta o nosso search ainda, deixa eu ver aqui. Este primeiro item aqui a gente não vai utilizar. Temos aqui o filtered, vamos ver se a gente fizer aqui no search, vamos colocar aqui. Mostrando um de um, filtered from, aqui. Então isso aqui nós temos que trocar, ó. Filtrado de registros no total. Filtrado de, ok. Vamos colocar uma vírgula aqui no final. Se eu não esqueci do item, é S search para busca. Então este item aqui nós vamos colocar aqui. Pesquisar. Acho que é isso daqui. Vamos atualizar a page. Opa, faltou uma vírgula em algum lugar de novo. Botei ponto e vírgula aqui no lugar de uma vírgula, né? Daí não vai funcionar mesmo. Aqui, ó, traduzimos. Pesquisar, mostrando 1 a 3 de 3 registros. Se eu digitar aqui alguma coisa, filtrado de 3 registros no total, ou de um total de 3 registros. Então, tudo isso você pode estar traduzindo. Se algum campo não estiver aqui, você pode procurar lá na documentação ou dar uma explorada no pluginzinho do Datatable que você vai encontrar vários campos para você traduzir. Então você pode traduzir qualquer mensagem que ele vai apresentar para você. Vamos encerrar assim então a nossa aula de hoje com a exibição dos nossos cadastros concluída. Lembrando somente que se você tiver alguma dúvida relacionada à aula, você pode estar postando aí nos comentários que a gente tenta ajudar na medida do possível.
E para todos que assistiram, gostaria que colaborassem compartilhando essa aula numa rede social para ajudar a gente a divulgar esse curso para o maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o curso e até a próxima videoaula.